Em prosseguimento, chamo então a Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Minas Gerais, Dr. Nilo Jamardo da Cunha Beiro. Tem a palavra. Obrigado, senhor presidente, demais ministros, servidores, dirigentes sindicais presentes, colegas, advogados presentes e que nos assistem dos escritórios. De certa forma, é uma felicidade falar no final, porque grande parte dos temas já foram tratados, alguns com muita profundidade, com grande brilhantismo. Eu assinaria embaixo de tudo que foi dito pelo Dr. Ricardo Carneiro, pelo que o Dr. Eduardo Henrique trouxe aqui também. Então não vou repetir o que já disseram e vou tentar falar de 3 ou 4 assuntos tentando alguma abordagem diferente. Logo de início, eu vou tentar me desincumbir da obrigação de não citar Saramago aqui da tribuna, já que virou uma obrigação. Eu vou citar Roberto Lira Filho, que é um grande jurista que sempre foi um farol na minha vida profissional e de meus sócios. Ao tratar da investigação do que é direito, Roberto Lira Filho escreveu, que nada é num sentido perfeito e acabado. Tudo é sendo. E isso dá uma sensação de movimento, e é através do movimento que se faz o direito que eu cumprimento o ministro Cláudio e esse tribunal pelo evento, pela possibilidade de discussão, de teses contrárias, de temas distintos e de uma abordagem, de certa forma, multidisciplinar aqui nessa casa. Mas, ao mesmo tempo que cumprimento, eu também manifesto uma certa perplexidade por este evento também, por ser pelo tema do evento. Porque me parece que a questão sumulada pelo tribunal, com uma redação de 4 anos atrás, 4 anos não é o tempo de vida de um processo. 4 anos é uma geração inferior a de um processo. Um processo dura mais que 4 anos. Processos, em média, que se iniciaram após a nova redação dessa súmula, não findaram, não acabaram. Não há novidade no mundo jurídico com relação à aplicação da redação da súmula. Por isso é que eu me alio ao que o Dr. Ricardo disse lá no início dos trabalhos, que, de certa forma, o procedimento não se justifica, porque a questão está assumulada, está consolidada. Dentro desse aspecto, eu acho que é importante, é salutar, tratar da seguinte questão. Uma alteração que há, uma coisa que é diferente nesses 4 anos, é a postura dos bancos. A postura dos bancos é uma postura absolutamente olímpica com relação à redação da súmula. Os bancos não respeitam, nunca respeitaram e jamais cumpriram e não têm a menor intenção de cumprir a súmula. Há, com relação aos bancos, e nenhum dos advogados de banco que falou aqui nessa tribuna explicou por que não cumprem a súmula, explicou por que os bancos não aplicam o divisor de 150, mesmo eles estando hoje absolutamente claro na súmula que ele deve ser aplicado. Isso não foi aplicado, isso não foi dito, isso foi absolutamente escamoteado, e eu acho que essa questão é central. Não adianta vir aqui na tribuna falar de boa-fé, vários falaram sobre boa-fé, e ao mesmo tempo descumprir as decisões do Tribunal Superior do Trabalho. A legislação, as decisões do Judiciário devem ser cumpridas. É o que se espera no Estado Democrático de Direito. E até poucos dias atrás nós vivíamos num país em que havia Estado Democrático de Direito. Mas continuo. Outras questões. Primeiramente, eu acho o seguinte. Discutirmos, como os colegas que acabaram de me anteceder, discutirmos se o sábado é descanso semanal remunerado ou é dia útil, isso é
absolutamente uma cortina de fumaça. Essa questão não é, de maneira alguma, relevante. Essa questão é uma filigrana jurídica, é uma sutileza, é uma elegância, porque nós, advogados, os juristas, adoram filigranas, adoram elegâncias, adoram teses sofisticadas. Mas, como disse também o advogado colega do Banco Santander, há que se utilizar critérios científicos também nas ciências sociais. A navalha de Ockham se aplica aqui, sim. Não como ele pretende, mas simplificando muito mais. Simplificando ao ponto de esqueça-se se é dia útil, esqueça-se se é ou não é descanso semanal remunerado. Essa questão não é relevante para que se discuta qual é o divisor adequado. Vou voltar a esse tema daqui a pouquinho. Eu diria o seguinte: Constituição Federal de 1988 altera a jornada de trabalho para os trabalhadores em geral de 48 para 44 horas semanais. Naquela época, houve discussão acerca de como resolver o problema, como diminuir a jornada de trabalho, como calcular as horas extras, como chegar a um divisor, e a solução foi a utilização do módulo semanal. Ah, pode-se dizer, não, mas divide por 30, faz uma... Essa série de contas, essa série de medidas aritméticas que são feitas, é exatamente o que põe um véu sobre a questão, é exatamente o que torna a questão mais confusa. Não é isso. O que se fez? Trabalhou-se com o módulo semanal. Os trabalhadores trabalhavam 48 horas semanais e o divisor era 240. 48 vezes 5, 240. Passaram a trabalhar 44, o divisor passa a ser 220. 44 vezes 5 é igual a 220. Simples, claro, regra de 3, meu filho de 12 anos faz perfeitamente, não tem dúvida, vai acertar tranquilamente. Agora, chegamos na situação atual. O que acontece com os bancários? Por que não é exatamente a mesma situação? Bom, eu diria o seguinte, o exemplo que a doutora Maria da Conceição Verge fez no início da sua fala, no início da manhã, é absolutamente correto e eu acho que ilumina muito bem essa situação. Vamos imaginar dois trabalhadores, um bancário e um não bancário. Eles têm a mesma remuneração mensal. O bancário trabalha 6 horas diárias de segunda a sexta. O não bancário trabalha 6 horas diárias de segunda a sexta. Se a remuneração mensal dos dois é a mesma, é evidente que o bancário que trabalhou menos para obter o mesmo valor, para obter a mesma remuneração, tem um valor hora mais alto. Divisor não é um conceito jurídico em si. Divisor é uma ferramenta para descobrirmos o valor da hora extra. É uma ferramenta para a descoberta de valor. Qual é o valor? O que é valor? No sistema capitalista em que nós vivemos, o valor é dinheiro. Tudo se mede por dinheiro. Essa mesa, esse computador, esse mouse, meu bloquinho, tudo tem um valor em dinheiro. Nós usamos o divisor para chegar ao valor em dinheiro, mas existem outras medidas de valor. Dinheiro não é a única medida de valor. Eu posso medir as coisas de outra forma. Eu posso medir, por exemplo, que uma caixa de morangos equivale ao valor de uma dúzia de laranjas. É perfeitamente razoável. Não sei se o exemplo é correto, mas é razoável. É possível uma abstração nesse sentido. Ora, se eu posso comparar coisas sem ser por dinheiro, eu posso comparar também o valor do trabalho de trabalhadores diferentes, de categorias diferentes. E eu acho que nesse exemplo dos dois trabalhadores que têm jornada diária semelhante, porém jornada semanal diferente, eu não posso dizer que o valor da hora do bancário, no meu exemplo, é igual a do não bancário. Não é. O bancário trabalhou 30 horas semanais para ganhar X e o outro trabalhou 36 horas semanais para ganhar X.
30x, 36x. Não dá, não casa, não funciona. Então, a matemática da divisão por 30 pode ser muito bonita, mas os números foram torturados, como falou o Eduardo Araújo agora há pouco. Nós não podemos torturar os números. A questão toda com a matemática é fazer a pergunta correta para os números. E a pergunta que tem sido feita é a pergunta errada. Não é divisão por 30. O módulo é semanal, ainda que se diga, mas 5 semanas por mês é uma ficção. É uma ficção, mas ela funciona. Ela funciona na prática, e o que a gente quer aqui é descobrir a realidade, é fazer o acerto prático. Então, se antes de 88 era 48 e o divisor era 240, passou a 44 horas semanais e o divisor passou a 220, quando eu tenho 36 horas semanais, o divisor é 180, e quando eu tenho 30, o divisor é 150. E o acerto do divisor é o que faz a matemática bater e ficar correta e responder a indagação que eu fiz aqui nessa sustentação, que é o valor da hora do bancário, que tem o mesmo salário que um trabalhador de outra categoria que trabalha 6 horas a mais por semana, é diferente. Quem responde essa questão? A alteração do divisor. Sendo assim, e com vários minutos de crédito, eu encerro. Excelência, agradecendo a oportunidade e esperando que tudo continue normal no mundo jurídico com relação ao divisor e nada se altere. Obrigado, doutor Nilo.